Passa o tempo, aí o Nono ficou para lá, eu vim para o Brasil e em 2015 eu entrei no OkCupid. Na verdade foi em 2014, eu lembro, no final, e fiquei até 2015. E aí, assim, o OkCupid ele é bem famoso nos Estados Unidos, é o quinto app hoje em dia, então quer dizer que ele também já foi meio que superado, né? Na verdade não é que ele é superado, mas eu acho que cada um tendo uma tendência, né? Então as pessoas vão buscando coisas diferentes usando aplicativos diferentes. Talvez em 2015 fosse menos, né? Ainda as pessoas estavam começando a entender ou a adotar essa linguagem. Que ele era bem internacionalista, então você podia se conectar com pessoas de outros países. Então, para mim, na época que era viajante, era bem legal. E ele também foi pioneiro no uso de dados para análise. Então, desde o começo, então a gente ainda não está falando de inteligência artificial, nem tanto de cultura de dados, mas ele já falava da importância dos dados e como a gente podia, através das respostas aos questionários, gerar informação para outra, gerar informação sobre a gente que seria confrontada com a informação de outras pessoas, e aí eles tinham como índice a porcentagem de matching, o tanto que as pessoas combinavam. Que também traz vários questionamentos, né? Será que é sobre isso o relacionamento? Será que o namoro é sobre um matching? Ou é a possibilidade de encontrar alguém e aí o que acontece depois disso já não é responsabilidade do... Ou não é... Não vou nem falar responsabilidade, mas já não é mais o objetivo do aplicativo. Pode ser também. E aí eles tinham esses dados estruturados, responde as perguntas, e aí você pode, por exemplo, aumentar o grau de importância. Digamos, você não quer se relacionar com uma pessoa que fuma. Então ele pergunta, e se para você é um deal breaker, se para você é uma coisa que de verdade é determinante, ele aumenta, né, a relevância dessa resposta perante as outras. E aí, no OkCupid, qual que é o Ultimate Conversion? Nesse caso, é o encontro. Então, ele se posicionava como um site onde você conseguia encontrar pessoas. Ele não falava que ele ia te dar o amor, como a gente viu o outro, né? O Adopt to Mac, não era o amor, não era o romance, não era a Kaline, era o encontro. Então, isso também é bem interessante, né? Como ele se desobriga. E aí, o que aconteceu com o OkCupid em 2015? Posicionamento, encontrar um match hoje, o encontro. Willingness to pay média. Então eu já estou mais velha, eu já estou com mais possibilidade de pagar por um app. Porém, nessa época, o OkCupid ele fez um relatório onde ele mostrava, dividido por raças, quem eram as pessoas mais ou menos desejáveis ou melhor sucedidas no site. E eu digo site porque na época o site era mais importante, tá? É o começo aí dos aplicativos. Eu estou chamando de app porque é como a gente fala mais comumente agora, mas nessa época era web. E aí, o willingness to pay média. Eu podendo pagar pelo aplicativo, me deparo com uma pesquisa feita pelo site que dizia que mulheres pretas e homens asiáticos eram os menos desejáveis, os que menos recebiam interação, que menos recebiam resposta. E no topo, pessoas brancas, mulheres e homens brancos eram os que mais recebiam resposta de todos os outros grupos. Mas aí que interessante, né? Primeiro, eu não entendia muito bem, e na época eu lembro que eu mandei um e-mail, né, pessoal, porque eu sou dessas, te perguntando, tipo, qual o objetivo de tudo isso, né? Por que você tá falando isso? E eu não sabia, na época, o que isso impactava no meu willingness to pay. Por quê? Por que eu vou pagar por um aplicativo que fala que eu não vou me sair bem nele? Não faz sentido. Então, na época, eu não tive essa visão, mas eu já vejo como por um uso de dados, apesar dos dados serem importantes, serem coletados nesse sentido, mas a forma que eles deram uso para eles fez com que eu não comprasse o produto. Então, fica aí a dica. Depois, interatividade alta, o OkCupid na época era muito bom, tipo, rolava o date. Willingness to date alta, as pessoas queriam sair. Conversão alta também, né, porque dava certo ali, pelo menos naquele momento. E Ultimate Conversion Done, porque eu conheci o LA, namorei com ele durante 4 anos, foi muito legal. E aí, como comentário sobre o OkCupid, os dados eles devem servir para engajar e melhorar o seu produto, não para piorar. Então, eu acho que no decorrer eles até repensaram essa postura e eu imagino que hoje eles fazem uso de dados bem diferentes do que na época.